Fala, gente, tudo bem? Tô aqui de novo tentando cumprir a minha promessa de gravar pelo menos um vídeo por semana. Da última vez eu falei sobre Ataque dos Cães e aqui estou eu para falar de novo de um filme da Netflix, dessa vez Tic Tic Boom, que é a estreia de Lin-Manuel Miranda no papel de diretor e tendo Andrew Garfield como protagonista, que é o nosso espetacular Homem-Aranha. É um filme musical, eu já conferi e vou falar sobre ele agora. Tic Tic Boom conta a história de Jonathan Larson, um dos grandes nomes da Broadway que foi o responsável por escrever Rent. E aqui o filme ele conta parte de sua história, que é logo antes dele completar 30 anos de idade, quando ele ainda não tinha fama. Ele passou a sua juventude inteira, basicamente, escrevendo Superbia, um musical que ele esperava que fosse deixá-lo rumo ao estrelato. E o filme trata isso como se fosse uma contagem regressiva, porque na visão do personagem, se ele completasse 30 anos e não fizesse sucesso com a sua obra, ele jamais faria. Antes de mais nada, eu preciso só falar um pouco sobre a minha história particular com musicais, que eu nunca fui um grande fã desse gênero, muito por causa do meu pai, porque foi com quem eu aprendi mais a assistir filme, eu fui criando o costume, e o meu pai gosta muito de filmes policiais, de ação, filmes de época, filmes de drama às vezes, mas ele não gosta definitivamente nada de musicais. Então eu internalizei aquilo em mim durante muito tempo de que eu não gostava de musicais também. E perdi muito tempo da minha vida sem assisti-los. Então depois que eu vi, por exemplo, Os Miseráveis, o próprio La La Land, eu percebi que era um gênero que eu curtia bastante. Então, eu fui assistir Tic Tic Boom com a mente bastante aberta para ver mais um musical, e foi mais um que eu curti bastante. A primeira qualidade que eu preciso abordar aqui nesse vídeo é a interpretação do nosso querido Andrew Garfield. Ele está se consolidando como um dos principais nomes de Hollywood há muito tempo já. Então ele fez Até o Último Homem, ele fez A Rede Social, o próprio espetacular Homem-Aranha, que embora não seja um filme de Oscar, ainda assim é um filme blockbuster que chama muita gente. E o Andrew Garfield está praticamente no seu auge aqui em Tic Tic Boom, e também pelo seu personagem, que valoriza muito a sua atuação e vice-versa. Porque o protagonista do Jonathan Larson, ele é alguém, no filme pelo menos, por quem a gente torce, a gente quer ver ser bem sucedido, porém a gente consegue perceber vários defeitos que afetam a sua vida pessoal e de relacionamentos. Então tem hora que dá vontade de entrar dentro do filme e falar: não, pelo amor de Deus, não faz isso, vai por esse caminho aqui, não fala isso para tal pessoa, fala desse jeito com outra. Então é um personagem que ganha mais de uma camada. Isso faz com que a história inteira seja interessante porque ela gira em torno do protagonista naturalmente. E a atuação, a grande interpretação do Andrew Garfield valoriza muito isso, assim como o roteiro, que é muito bem escrito e muito bem dirigido, tirando o melhor que o Andrew Garfield tem a oferecer, assim como os coadjuvantes. Então todo o elenco está muito inspirado, está muito bem em seus papéis, mas o Andrew Garfield rouba a cena, não só por ser o personagem principal e ter o personagem mais interessante dentro da trama, mas também por causa dessa dinâmica que eu mencionei. E por falar em dinâmica, o filme tem uma diferenciação entre os musicais que é preciso ser ressaltada aqui. Que embora os musicais em geral usem as canções quase como ritos de passagem, como licenças poéticas para exprimir alguns sentimentos, algumas memórias, sensações, Tic Tic Boom faz isso de uma maneira um pouco diferente. Como a protagonista e os personagens que o circundam, eles estão relacionados com a arte, as músicas elas ganham um papel totalmente diferente. Elas estão dentro da história, não apenas fazem parte dela. Então tem uma sequência no apartamento, por exemplo, acho que quem assistiu vai saber de qual eu estou falando, que os personagens começam a cantar e aquilo é realmente uma cena que acontece dentro do contexto da narrativa.
Inclusive, um dos personagens até fica deslumbrado com a capacidade do Jonathan Larson de criar melodias e ritmos e letras de supetão. Então, essa dinâmica de entregar as músicas acontecendo, não sempre, mas em alguns exemplos acontecendo dentro da história, traz um contexto um pouco distinto para esse gênero de musicais. Então, ao mesmo tempo que Tic Tic Boom segue um certo modelo, ele também o desvirtua o suficiente para torná-lo um diferencial. Então, são várias qualidades dentro do filme, incluindo a própria história, um próprio enredo, que ele tem um senso de urgência bastante particular. Aquela questão de o aniversário de 30 anos dele está chegando, ele precisa escrever tal música e ele não consegue por vários motivos. Isso vai criando um senso de urgência na obra que faz com que a gente queira saber o que vai acontecer. Então é um filme que prende bastante a atenção até o fim. Ainda assim, embora seja um filme que mire em diferentes públicos, porque ele não é um filme só que homenageia uma figura do teatro. Ele também é um filme que pode apresentar essa mesma figura do teatro para um público mais casual, um público que não conhece muito. E ele faz isso muito bem, porque eu não conhecia muito da vida do Jonathan Larson, mas ainda assim eu me vi impelido a conhecer a sua jornada dentro do filme. Então, embora a obra, o diretor consiga trazer essa dinâmica muito bem, ainda assim é um filme com um viés muito artístico. Então, às vezes, se você não tem muito interesse nessa temática, pode ser que o filme crie um pouco de resistência em você. Porém, ainda assim, eu peço para que dê uma chance, porque ele vale a pena. Dito isso, eu dou a nota 4 para Tic Tic Boom, a segunda nota 4 que eu dou aqui no canal. Eu fiz a mesma coisa com o Ataque dos Cães, só que são duas notas 4 muito diferentes. Em Ataque dos Cães, a trama é um pouco mais cadenciada, mas ela tem uma trama um pouco mais profunda também. Em Tic Tic Boom, ele é um pouco mais dinâmico e é um pouco mais gostoso de assistir. Então você não vai ficar... Não é cansativo o enredo igual o Ataque dos Cães pode ser. Então é uma experiência totalmente diferente, mas eu dei a mesma nota porque eu tentei avaliar as qualidades e os defeitos do filme e eu acho que é uma avaliação justa. E para falar também sobre, assim como eu fiz no vídeo do Ataque dos Cães, se eu fosse apostar em categorias do Oscar, que está chegando cada vez mais perto, para mim, melhor ator para o Andrew Garfield já está praticamente garantido. Agora as outras que são uma incógnita. Então, será que ele vai aparecer em melhor filme? Será que em melhor trilha sonora? Será que em melhor montagem, talvez? A gente vai saber daqui a pouco, em fevereiro vão sair os indicados. Mas de qualquer forma, Tic Tic Boom vale demais a pena. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Pitacos do Leleco. Eu agradeço a quem assistiu até o fim, peço para que dê like, por favor, que ajuda bastante. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Semanalmente eu vou aparecer aqui com críticas de filmes ou quadros diferentes, mas sempre tentando trazer conteúdo novo para vocês. Valeu demais, é isso e... câmbio desligo.